Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. Eu louvo a Deus por essa noite tão preciosa na presença dEle, onde nós podemos exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle. Eu sei que hoje a chuva assustou o povo, né? Achou que ia chover. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor tem nos trazido a este lugar, e eu sei que nessa noite Deus tem uma palavra aos nossos corações. E nós sabemos que todos os dias há uma revelação de Deus ao nosso coração. E nessa noite não será diferente. E quantas vezes nós vamos para a casa do Senhor cansados, às vezes, trabalhamos a semana inteira, e às vezes cansados, desanimados, às vezes queria ficar mais um pouquinho em casa, dormindo, descansando. Mas nós decidimos estar na presença do Senhor. Nós decidimos estar aqui, adorar o nome dEle, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. E cada vez que nós fazemos isso, nós estamos dizendo para Ele quanto nós o amamos, o quanto Ele é precioso nas nossas vidas. E eu quero ler um texto que está lá no livro de Gênesis 25, que fala sobre um jovem que saiu para trabalhar. E quando ele volta, Gênesis 25, 27. E quando ele volta cansado, ele toma algumas atitudes. Nós vamos falar sobre esse jovem chamado Esaú. Gênesis 25, 27. Cresceram os meninos, e Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, um homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te, me que deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito da primogenitura. E ele respondeu: eu estou a ponto de morrer. De que proveito terá o direito de primogenitura? E então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o direito de primogenitura. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, e a sua palavra que é cura, e ela é restauração. A sua palavra, Senhor, que nos alinha, e ela nos coloca, Senhor, no centro da tua vontade. E eu te peço, Espírito Santo, que tu venhas de encontro com os nossos corações nessa noite. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, e nós queremos ouvir aquilo que os céus está falando. Nós estamos aqui porque nós te amamos, Pai. E diante, Senhor, deste amor, nós nos submetemos à sua vontade, te pedimos que tu venhas e que tu entres no nosso coração, e que tu faças morada, porque nós queremos viver para ti, e nós queremos viver o melhor daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. A Bíblia tem hora que ela tem umas palavras vocabulário meio estranha, né? Cozinhado. Em outras versões vai falar sobre um cozido, né? Então a Bíblia nos conta essa história desses dois irmãos. Eles eram gêmeos, Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que Jacó amava Esaú, porque ele era um caçador, e ele gostava da comida que Esaú fazia, e que Rebeca, ela era mais chegadinha em Jacó. E a Bíblia diz que um dia Esaú sai para caçar, e ele, durante o dia todo, ele tentou caçar, e ele não conseguiu nada, ele não trouxe nada, e a Bíblia diz que ele volta cansado, ele volta sem forças, ele volta abatido. E seu irmão Jacó, ele tinha feito um cozido
de lentilha. E quando o seu irmão chega ali, e ele sente aquele cheiro, ele pede um pouco daquele cozido para Jacó, e Jacó tenta negociar com ele. E Jacó fala para ele assim: então me vende o seu direito de primogenitura primeiro, aí eu deixo você comer. E Esaú, naquele momento, ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava desanimado, e ele falou: o que eu vou fazer com primogenitura nesse momento? Eu estou com fome, eu quero comer, eu quero encher minha barriga. Olha o cheiro, olha a cor disso, deve estar muito saboroso isso, esse ensopado. E aquele ensopado encheu os olhos de Esaú. E as suas narinas foram vencidas por aquele cheiro, os seus sentidos foram vencidos. E Jacó o faz jurar que ele venderia primogenitura para ele, por um prato de lentilha e por um pedaço de pão. Esaú comeu, a Bíblia diz que ele comeu, ele bebeu, e ele saiu desprezando aquilo que ele tinha. Quando nós vamos ver o texto, a Bíblia diz que Esaú nasce primeiro e Jacó estava agarrado no calcanhar de Esaú. Ali já havia uma guerra dentro da barriga de Rebeca para nascer primeiro. Aquele que nasce primeiro, e nós vamos ver aquele que nascia primeiro, ele era o primogênito da casa, e a primogenitura, ele tinha uma porção dobrada da herança do pai. Então aquilo que ele ia receber, hoje não, né? Hoje não adianta muito ser primogênito, né, Ed? Aí, ó, eu ia ganhar mais que o Ed se fosse hoje. Ele é o caçula, eu sou a primogênita, não vai resolver muito. Mas naquela época, o primogênito, ele tinha uma porção dobrada, ele tinha o dobro, ele tinha o direito de ganhar o dobro. E depois do pai, ele era a pessoa que tomava as decisões na casa. Ele poderia também tomar decisões ali dentro da casa, depois do pai. Então ele tinha um privilégio de ser primogênito. E isso era muito valorizado. Todos queriam ser primogênito, porque a bênção do primogênito, ela era maior do que a bênção dos outros. E naquele momento, Jacó estava interessado naquela bênção. Mas Esaú, ele não valorizou aquilo que Deus deu para ele. Quantas vezes nós também não temos valorizado e nós temos desprezado aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos? Quantas vezes nós estamos jogando fora aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, para nós cuidarmos, aquilo que Deus tem colocado como bênção nas nossas mãos? Nós desprezamos as promessas de Deus, nós desprezamos muitas vezes o sacrifício de Jesus na cruz por nós, porque quando Jesus morreu na cruz, Ele nos garantiu salvação. E quantas vezes nós temos desprezado isso, não valorizando, porque nós estamos correndo atrás de outras coisas, e nós somos ingratos com Deus. Mas nós queremos viver, e nós queremos fazer aquilo que enche os nossos olhos, aquilo que agrada o nosso coração, aquilo que enche os nossos sentidos, aquilo que nos dá prazer. Mas muitas vezes isso são prazeres momentâneos que vão passar. São coisas que a traça rói, são coisas que vão ficar aqui, não são coisas eternas, não são coisas que vai nos levar aonde Deus tem para nós. E a Bíblia diz que quando Esaú chegou cansado, com fome, ele tomou uma decisão ali, baseada nos seus sentimentos, baseada nas suas emoções. Ele não se importou com aquilo que ele tinha, que era tão valioso, que era a primogenitura. E quantas vezes Deus tem dado coisas para nós tão valiosas, e nós não honramos isso, e nós não valorizamos como nós deveríamos valorizar, porque nós não damos o devido valor
aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Porque nós achamos muitas vezes que é tão pouco. Vendo o Tiago falar aqui, né, que nós precisamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Porque Deus só vai colocar nas nossas mãos coisas maiores se nós valorizarmos as coisas pequenas. Lá em Mateus 25 fala sobre os talentos. Que o Senhor saiu e Ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um. E quando Ele volta num determinado momento, Ele vai pedir contas daquilo. Aquilo que tinha recebido 5, Ele chega e Ele entrega 10. O outro que recebeu 2, Ele chega e entrega 4. Mas aquele que recebeu 1, e a Bíblia diz que aquele Senhor, Ele deu o talento para cada um, segundo o que Ele achava que eles poderiam cuidar. E a Bíblia diz que aquele Senhor, Ele ficou feliz com aquele que multiplicou 5, e da mesma forma Ele ficou muito feliz com aquele que multiplicou 2. Mas aquele que recebeu 1 talento, diz que ele escondeu o talento. E ele chega e ele fala para o Senhor dele, ele fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor é uma pessoa dura, que o Senhor colhe onde não planta, que o Senhor é uma pessoa dura. Então eu fiquei com medo e eu escondi. Ele falou assim: você deveria então ter dado para os banqueiros, para que quando eu voltasse eu tivesse algo para receber. E aquele talento é tirado dele, dado para aquele que multiplicou os 10. E a Bíblia vai dizer que aquele a quem tem mais, mais é dado. E se nós não cuidamos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, até aquilo que Ele deu nos é tirado. E quantas vezes nós não estamos valorizando aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, porque muitas vezes nós achamos que é muito pouco. Aqui no caso de Esaú não era pouco. Ele tinha uma porção dobrada. Ele tinha mais do que o irmão dele, mas naquele momento ele estava somente pensando com as suas emoções, com os seus sentimentos. A alma dele estava gritando. E esse é o perigo da nossa alma quando ela começa a gritar dentro de nós. Ele era gêmeo de Jacó, tendo esse privilégio de ter nascido primeiro, com a bênção de Deus sobre a vida dele, mas ele negociou a bênção de Deus na vida dele. E quantas vezes nós também temos negociado aquilo que Deus tem dado para nós, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos negociando. Muitas vezes nós estamos negociando coisas que são eternas por coisas que são passageiras, que vão passar, que vão ficar aqui, que uma vez perdida nós não conseguimos mais recuperar. Esaú perdeu a bênção e ele não conseguiu mais recuperar essa bênção por uma decisão errada que ele tomou, por um prato de lentilha. Não foi nem por uma picanha, foi por um prato de lentilha. E se nós formos estudar e ver a história de Esaú, a história dele não foi boa. Porque depois disso, gerou uma amargura no coração dele. E ele queria matar o irmão dele. É claro que Jacó fez algumas coisas erradas. E ele teve também o tempo dele com Deus, o tempo dele se retratar e Deus manifestar sobre a vida dele. Mas ele, desde a barriga da mãe, ele tentou roubar aquilo que Esaú tinha. Mas por uma decisão errada de Esaú, ele perdeu aquilo que Deus havia dado para ele. E quando nós vemos na Bíblia um povo chamado Edom, povo vermelho, e a Bíblia vai falar que esse caldo de lentilha aqui, ele era vermelho. E esse povo chamado Edom, na Bíblia, que até hoje briga com o povo de Israel, são os descendentes de Esaú. Até hoje há uma rixa, há uma amargura no coração deles, porque eles falam: o seu pai Jacó enganou o nosso pai Esaú. Então há consequências, e essas consequências elas vão chegando em gerações posteriores.
trazendo dentro de si coisas que não deveriam ter, por decisões erradas que nós tomamos. Ele era o primogênito, tinha todo o direito, mas ele decidiu abrir mão desse direito por um prato de comida. Ele tinha primazia, ele tinha direitos dentro da família. E ele troca tudo isso por um momento de prazer, por um momento de satisfação. É bom comer, a gente gosta de comer, né? Ainda mais quando está com fome ainda, né? A gente senta, é muito bom. Mas ele trocou algo muito precioso, porque ele não valorizava aquilo. Porque se ele valorizasse, ele não teria feito isso. Ele teria arrumado outras formas de conseguir comer aquilo, de negociar com o seu irmão. Mas naquele momento ele falou: o que eu vou fazer com primogenitura? Estou quase morrendo, eu estou com fome, eu quero é comer. Eu quero é nesse momento, é aqui que eu quero esse prazer deste momento. Eu preciso disso agora. E quantas vezes nós somos tão imediatistas que nós queremos as coisas na hora e nós tomamos decisões erradas, porque nós tomamos decisões pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Nós trocamos por coisas momentâneas e passageiras, que agradam os nossos olhos, que satisfaz nosso coração, aquilo que nós achamos que é bom naquele momento, não entendendo que lá na frente isso pode nos prejudicar. E que muitas vezes o final é dor, é tristeza, é amargura e morte. Porque lá na frente ele ficou amargurado. Ele queria matar o seu irmão. E tudo aquilo que a Bíblia diz, que eles não poderiam casar com mulheres que adoravam outros deuses, ele foi e casou. Ele teve mulheres que adoravam outros deuses, que não adoravam o Deus de Israel. E ele tomou caminhos na sua vida que o levou para longe da presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus odiou Esaú pelas decisões que ele tomou lá na frente, pelas coisas que ele fez. Ele se perdeu. E muitas vezes nós nos perdemos por decisões erradas que nós tomamos. Nós saímos da presença do Senhor. Nós perdemos aquilo que Deus nos dá, que Ele coloca nas nossas mãos, aquilo que Ele planeja para as nossas vidas. Nós acabamos perdendo por decisões erradas que nós tomamos na nossa vida. Nós precisamos ficar atentos, porque sempre vai aparecer alguém perto de nós, querendo tirar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que nós não valorizamos. Muitas vezes tem pessoas olhando e falando: eu quero aquilo, eu desejo aquilo. Enquanto muitas vezes nós estamos desprezando, existem muitas pessoas que estão olhando para a sua grama e achando que ela é melhor do que a dela, querendo a sua grama, e você desvalorizando aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Porque muitas vezes nós não estamos olhando para aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós estamos olhando para aquilo que agrada o nosso coração, porque nós não conhecemos o dia do amanhã. Nós não conseguimos valorizar. Eu sempre uso uma coisa que aconteceu com a gente em 2020. Nós vivemos uma pandemia, coisa que nós nunca esperávamos viver. Quantas pessoas ricas que tinham dinheiro, pessoas bancários, donos de banco, que morreu porque não tinha oxigênio. Morreu porque não podia mais respirar. Isso é algo de graça que nós temos todos os dias. Nós acordamos, nós respiramos, nós temos isso dentro de nós, os nossos pulmões saudáveis, mas nós muitas vezes não valorizamos. E nós só valorizamos no momento que nós não conseguimos respirar, no momento que nós não temos esse ar para respirar. Mas como nós temos todos os dias, é graça de Deus sobre a nossa vida, nós não conseguimos valorizar isso. Eu tive só uma vez essa experiência, a outra não. Quando eu fui ter bebê, quando eles cortam a barriga da gente, aquele primeiro momento até cortar o cordão, dá uma
falta de ar, parece que você vai morrer. Mas é muito rápido. E você fala, quanto eu preciso desse ar. Quanto eu preciso de algo que muitas vezes eu não valorizo, eu não agradeço a Deus. E quantas coisas nós não valorizamos. Às vezes nós machucamos o dedinho, que nós achamos que ele não tem nenhum valor. E parece que tudo que vai fazer bate o bendito do dedinho, é uma dor terrível. E no dia a dia, quando a nossa mão está perfeita, parece que nós nem temos ele, nós não damos valor. Mas nós só damos valor quando nós perdemos. Nós só damos valor quando aquilo não está mais nas nossas mãos. E quantas coisas nós estamos perdendo porque nós não estamos valorizando, porque nós achamos que é pouco, porque nós estamos com os olhos na recompensa, porque nós estamos com os olhos nas coisas mais grandes. Mas enquanto nós não valorizarmos as coisas pequenas, Deus não pode colocar coisas grandes nas nossas mãos, porque nós ainda somos imaturos, precisamos crescer. Nós precisamos estar com os nossos olhos e os nossos ouvidos atentos, para nós não perdermos aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos cuidar e valorizar aquilo que Deus tem nos dado. Esaú trocou a bênção que havia sobre a vida dele por um momento de prazer e satisfação. E quantas vezes nós também temos trocado isso? Nós temos trocado a bênção de Deus, as promessas de Deus sobre a nossa vida. Nós temos trocado casamento, nossos filhos, nosso trabalho por um momento de prazer, por aquilo que agrada os nossos olhos e nos dá prazer, mas é só naquele momento, porque depois vem o arrependimento, depois vem a dor, a tristeza, a amargura. Satanás, nosso adversário, ele sabe aquilo que nós gostamos. Ele conhece as nossas fraquezas. E ele sabe por aquilo que a nossa alma tem gritado. E ele sempre vai trazer um prato que nos atrai. Ele sempre vai colocar diante dos nossos olhos aquilo que agrada a nossa alma, para nos tirar do propósito e do destino de Deus para a nossa vida. Quantas pessoas, por estar cansadas e desanimadas, chegam no meio do caminho e desistem das promessas de Deus, desistem daquilo que Deus tem para elas. Esaú desistiu no meio do caminho, porque ele estava com fome. Ele não resistiu o ensopado de lentilha, e foi um momento de prazer. Mas quando ele entendeu o que ele havia perdido, a Bíblia diz que ele chorou. E ele vai diante do pai dele e fala para o pai dele: não sobrou nenhuma bênção para mim? E o pai dele fala para ele: não, essa bênção não sobrou para você, eu já abençoei. Ele perdeu a bênção. Gênesis 27. Vai dizer assim, 27:38. E disse Esaú a seu pai: acaso tenho uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a sua voz, chorou. E então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis, aonde tinha prosperidade, da terra será a sua habitação. Sem o orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. E passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, e então matarei Jacó, meu irmão. Ali entrou uma tristeza
e uma amargura no coração de Esaú, porque ele entendeu que ele havia perdido. Ele entendeu que agora aquilo não era mais dele, e não era só a bênção financeira, mas ele estava preocupado não só com a financeira, mas ele estava preocupado com a bênção do eterno. Ele estava preocupado com aquilo que ele perdeu da parte de Deus. E a bênção que ele recebeu é que ele viveria em lugares que não era fértil, e que a chuva não fecundaria o que ele plantasse, e que ele teria que viver da espada dele, e que ele serviria o irmão dele, aquele que tinha a bênção, aquele que tinha a primogenitura, trocou por um prato de comida, não valorizando o que Deus tinha dado para ele. Quantas vezes nós temos vendido aquilo que Deus tem nos dado para satisfazer a nossa alma por um momento? Aquele prato de lentilha naquele momento satisfez Esaú, matou a fome, mas no outro dia ele teve fome de novo. Mas ele já não tinha mais a bênção de Deus sobre a vida dele. Aquele momento de satisfação saiu muito caro para ele. Aquele cheiro, aquilo que encheu os olhos dele. E às vezes nós podemos dizer assim: nossa, mas Deus foi cruel com ele. Era um prato de comida, tadinho, estava com fome. Trabalhou o dia inteiro, chegou com fome, nem pensou. Quando nós tomamos atitudes cansados e o nosso espírito não está alimentado, a nossa alma começa a gritar. E nós tomamos decisões na nossa alma que não são dirigidas pelo Espírito de Deus. E a nossa alma sempre vai tomar decisões baseadas nas nossas emoções. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que habitamos num corpo, que temos essa carne aqui. E nós temos uma alma que é onde estão as nossas emoções, as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas mazelas. É quando nós choramos, quando nós estamos tristes, como Esaú estava odiando seu irmão, como ele chegou ali com fome. A alma dele, ele tomou uma decisão na alma, ele não tomou uma decisão no espírito, porque o espírito dele não estava alimentado. Porque se o espírito dele estivesse alimentado no Senhor, ele não teria tomado essa decisão. Ele negociou a bênção de Deus, ele não valorizou aquilo que Deus havia dado para ele. De que nos adianta uns minutos de prazer e satisfação e perdermos o que é eterno? Ou muitas vezes perdermos a eternidade. Quantas pessoas estão negociando a presença de Deus, estão negociando a salvação que Jesus conquistou na cruz por momentos de prazer, muitas vezes por um momento de adultério, por uma pornografia, uma prostituição, um roubo, um engano, por uma noitada. Quantas pessoas estão perdendo aquilo que Jesus derramou na cruz, o seu sangue, por um momento de prazer, por aquilo que pode nos tirar da eternidade? Nós temos uma eternidade para viver, e só há dois lugares: o céu ou o inferno. Não existe meio termo. E às vezes as pessoas acham que todo mundo vai para o céu, e isso não é uma verdade. Se alguém disse isso para você, ela mentiu para você. Nós morremos. Quando o caixão baixa ali na sepultura, nós temos dois lugares: ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. E muitas vezes nós estamos perdendo aquilo que Jesus já conquistou na cruz por mim e por você, a nossa salvação, por um momento de prazer. Quantas pessoas estão perdendo seus casamentos porque fez o que não devia fazer, porque não valorizou, porque olhou para onde não devia olhar, porque cobiçou o que não devia cobiçar,
porque colocou a mão aonde não deveria colocar. Quando Esaú chega diante do pai e ele percebe que ele havia perdido a bênção, ele ficou desesperado. As nossas decisões que nós tomamos hoje, baseadas nas nossas emoções e na nossa alma, ela vai gerar consequências amanhã e muitas vezes em muitas gerações. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós colocamos os olhos na circunstância, no momento que nós estamos vivendo, os nossos sentidos nos enganam. Quantas pessoas estão negociando a bênção de Deus por um momento de glória, outras por uma promoção, por um momento de prazer, por evidências, mas tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar aqui, mas nós temos uma eternidade para viver. Nós viveremos uma eternidade. O nosso corpo que nós temos aqui, tudo isso vai passar, mas o nosso espírito, ele é eterno. Ele é eterno. A nossa vida, ela não acaba quando nós descemos aquela sepultura, não. Um dia nós nos apresentaremos diante do Senhor. Hoje Jesus é o nosso advogado, naquele dia Ele será o nosso juiz. Ou Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Ou Ele vai dizer, apartai-vos para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Senhor, mas eu orei no seu nome, eu profetizei, eu cantei na igreja, eu preguei. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quantas vezes nós temos trocado a presença do Senhor? Quantas vezes nós temos trocado aquilo que Deus tem nos dado, o que Ele tem colocado dentro de nós, por minutos de prazer, que nos leva para longe da presença do Senhor, que nos afasta da presença do Senhor. Nós esquecemos que isso aqui é passageiro, que isso aqui vai passar, mas um dia nós teremos que nos apresentar diante do Senhor, aonde não há status, aonde não há promoção, aonde não há evidência, aonde o Senhor vai nos perguntar, e aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Sabe o que nós falamos ali no começo? Quando aquele Senhor chegou para pedir conta dos talentos, um dia o Senhor vai pedir conta daquilo que Ele colocou em nós. E às vezes nós ficamos, nós gostamos muito, e isso é bênção, nós ensinamos aqui, e nós queremos os dons, nós queremos, dom de profecia, dom de revelação, nós queremos dom de cura, palavra de sabedoria, palavra de discernimento. Mas por que nós estamos querendo tudo isso, se nós não manifestamos? Se não tiver propósito, para que o Senhor vai nos encher? O Senhor só vai encher aquele que transborda sobre a vida de outro. Há um propósito em tudo que Deus faz. E um dia Ele vai perguntar, mas eu te dei isso, eu coloquei isso nas suas mãos, eu coloquei finanças nas suas mãos para você abençoar o reino, eu coloquei dons em você para você manifestar a minha glória, eu te dei o dom da palavra, eu te dei palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, eu deixei uma palavra para você libertar os cativos, os oprimidos. Um dia nós chegaremos diante do trono do Senhor, e Ele vai perguntar, o que você fez com aquilo que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos? E talvez muitos de nós vamos falar para o Senhor, Senhor, eu terceirizei porque eu tinha vergonha. Senhor, eu terceirizei porque eu tive medo. Eu desanimei no meio do caminho, porque a pressão foi muita, eu sentei, eu não tive coragem de levantar.
Eu deixei o cansaço me vencer. Eu deixei as dificuldades e os problemas me vencer. Eu não cumpri o propósito para qual o Senhor me designou nesta terra. Todos nós nos apresentaremos diante do trono do Senhor um dia. Todos nós, grandes e pequenos, todos. E quem sabe hoje você está vivendo uma vida difícil, com problemas e dificuldades, porque você saiu do propósito de Deus, porque você não ouviu a voz de Deus. Talvez como Esaú, você negociou a bênção de Deus na sua vida. Talvez quando você viu, já era tarde, você perdeu aquilo que Deus tinha dado, colocado nas suas mãos. Talvez você transferiu para outra pessoa aquilo que Deus mandou você fazer, aquilo que Deus chamou você para fazer. Você transferiu para outra pessoa a sua primogenitura. Talvez você negociou, porque você queria talvez fazer outra coisa. Porque talvez você disse: eu ainda sou novo, eu vou viver a minha vida. Quando eu estiver mais velho eu vou servir a Jesus. Agora não, eu quero me divertir. E nesse momento talvez você se perdeu no meio do caminho. Você que nos ouve pelas redes sociais, talvez você deixou que o inimigo te roubasse. Talvez você deixou o desânimo entrar no seu coração. E você se perdeu. E o inimigo foi te levando para longe do Senhor. E hoje você não tem mais força para voltar. Você não consegue mais voltar. Algumas pessoas faziam isso naquela época. Algumas pessoas vendiam a sua primogenitura, mas eles vendiam por um valor muito alto. Algumas pessoas fizeram isso, e a Bíblia diz que faziam, mas era muito alto. Mas Esaú, ele desprezou aquilo que Deus havia dado para ele, por um prato de lentilha. A Bíblia diz que ele levantou, e ele desprezou a bênção de Deus na vida dele. E quantas vezes nós temos desprezado aquilo que o Senhor tem nos dado? Os dons, os talentos, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para nós fazermos. Nós queremos terceirizar para outros, porque eu não sei, eu não posso, não tenho tempo. Nós temos tempo para fazer tantas coisas. Quantas vezes nós gastamos horas e horas nas redes sociais, mas se nós tivermos que fazer algo para o Senhor, muitas vezes não temos tempo. Não temos tempo para orar, para ler a palavra. Se alguém precisar de uma oração, nós não temos tempo para ir, porque nós negociamos o nosso tempo. Nós negociamos estar na presença do Senhor para estar fazendo outras coisas, e nós estamos perdendo. O nosso espírito começa a ficar desmaiado, esmorecido. E quando o inimigo vem com um prato, nós comemos o prato, porque a nossa alma está gritando. Aquilo que nós mais alimentamos é o que prevalece na nossa vida. Se nós alimentamos mais o nosso espírito, é isso que vai manifestar. Se nós alimentamos mais a nossa carne, a nossa alma, é isso que vai manifestar. Eu e você fomos chamados pelo Senhor para um propósito maior. E não importa onde você está, importa que o Senhor quer te usar. E Ele tem colocado dentro de você dons, talentos. Ele tem uma história que Ele já escreveu para você, para que você viva essa história. Mas nós corremos daquilo que Deus tem para nós, porque nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós, porque nós achamos que as nossas decisões são corretas e que nós temos o controle da nossa vida. Mas todas as vezes que nós queremos tomar o controle e a rédea da nossa vida, nós nos damos mal, porque nós nos perdemos no meio do caminho.
Esaú foi vencido pelos seus sentidos. Quantas vezes nós estamos sendo vencidos pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso olfato, pela nossa boca, pelas nossas mãos, por aquilo que nós tocamos. Esaú foi vencido pelos seus olhos e pelas suas narinas. Cuidado para onde você está olhando. Cuidado aquilo que você está sentindo, aquilo que você está tocando, aquilo que você está olhando. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Satanás sempre vai te levar a olhar naquilo que te dá prazer, naquilo que é passageiro e naquilo que vai te fazer perder a presença do Senhor, aquilo que vai te levar para longe do destino que Deus tem para você. Quantas vezes temos olhado para as coisas deste mundo que nos dá prazer, que nos enche os olhos, mas que no final é morte e destruição. Não deixe Satanás te roubar. Esaú deixou que o inimigo roubasse aquilo que Deus tinha para ele. Ele perdeu a bênção porque ele desprezou o que Deus havia dado para ele. Satanás sempre vai enviar alguém para roubar aquilo que Deus tem para você. Não terceirize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aquilo que Deus chamou você para fazer, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque você está cansado, porque você está desanimado, porque o cinto está apertando, porque os problemas estão difíceis. Nós vivemos uma luta todos os dias, nós vivemos uma batalha. Eu quero te dizer que a partir do momento que você decidiu servir o Senhor, você está numa batalha. E se você não posicionar, o inimigo vai te derrubar. Nós precisamos estar posicionados, porque de qualquer forma ele vai lutar. Você pode sair vencedor ou você pode apanhar. E às vezes nós, por achar que nós não vamos conseguir, nós abrimos mão daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Não deixe que Satanás, não deixe que o inimigo coloque na sua cabeça, que ele lance dardos na sua mente. Não deixe que ele faça ninho na sua mente, dizendo que você não pode, que você não é capaz. Não deixe ele roubar aquilo que Deus tem para você. Ele sempre vai te dizer que você não pode, que você não é capaz, que isso não é para você. E aí ele vai vir com palavras doces, te dizendo para que você vá por outro caminho. Ele vai apresentar um prato para você, que naquele momento é a saída, mas é passageiro. Porque o final é tristeza, é amargura, é dor. Satanás sempre vem com aquilo que massageia o nosso ego, com aquilo que, naquele momento que nós estamos ali, atribulados, que vai nos dar prazer, mas que vai nos tirar da presença de Deus. Não se engane. Tudo isso passa. Quando Esaú olhou para aquele ensopado vermelho, ele não se importou com o que Deus tinha dado para ele. Ele pouco se importou. E muitas vezes nós estamos perdendo aquilo que Deus tem para nós, porque nós também não estamos nos importando, porque nós estamos com os olhos em outras coisas, nós estamos correndo atrás de outras coisas que vão nos tirar do propósito, que vão nos levar para longe daquilo que Deus tem para nós. Esaú estava arrependido, mas naquele momento de nada mais adiantou. Assim como se você tiver uma herança e você abrir mão dela, e você for lá no cartório, lá eu abro mão, eu estou passando para o meu irmão, e depois você se arrepender,
não tem mais o que fazer. A Bíblia diz que ele fez um juramento. E a Bíblia diz que nós não podemos jurar, que nós não podemos fazer voto, porque se nós fizermos, nós temos que cumprir, porque senão é voto de tolo. E ali ele faz e ele perde o que Deus tinha para a vida dele. Quantas vezes nós estamos perdendo aquilo que Deus preparou para nós com tanto carinho? Quando Deus olha para mim e para você, nós como pais, nós gostamos de dar coisas para os nossos filhos, de agradar os nossos filhos. Nós temos sonhos, nós temos projetos para os nossos filhos. Nós que somos falhos e imperfeitos, Deus também tem sonhos e projetos para cada um de nós. E antes que nós nascêssemos, a Bíblia diz que quando nós estávamos ainda na barriga da nossa mãe, Ele já planejou como Ele queria que fosse a nossa vida. Ele olhou para cada um de nós e Ele disse: olha, a Isabela vai ser uma médica. É isso que eu tenho para a vida dela. E eu vou conduzir ela a esse caminho para que ela seja uma pessoa, para que ela restaure outras vidas, para que as pessoas que precisam, ela esteja ali, para que ela manifeste o meu nome, a minha glória. Quando ela olhou para a vida do Gabriel, ela falou: ele vai ser um empresário, vai ser um homem de Deus, vai abençoar o reino. Eu vou levantar porque eu conheço o coração. Quando Deus olha para mim e para você, Ele tem uma história para mim e para você. Só que muitas vezes nós fugimos dessa história, porque nós achamos que a outra é melhor, porque nós queremos viver aquilo que nós achamos que é melhor, e nós saímos da presença do Senhor, e nós abrimos mão daquilo que Deus tem para nós. Nós abrimos mão da herança, nós abrimos mão das promessas, porque nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Esaú achou que ele sabia. Ele achou que aquela comida ia resolver o problema dele. Não vou comer, eu vou morrer. Fica para você. Mas não foi o que aconteceu. Outro dia ele teve fome. Não tinha mais lentilha, não tinha mais prato. E agora ele também não tinha mais nem a herança física e nem a bênção de Deus sobre a vida dele. E isso é muito sério. Você abriria mão da sua herança? Só que muitas vezes nós não abriríamos mão da herança. Ninguém é louco para sair rasgando dinheiro por um prato de comida. Mas nós temos abrido mão daquilo que é precioso que Deus nos deu por coisas que são passageiras, corruptíveis, que vão ficar aqui, que aonde nós vamos não serve para nada. Porque muitas vezes nós estamos cansados, desanimados, exaustos, sem forças, achando que nada mais vai acontecer, que Deus não vai fazer mais nada, porque nós somos incapazes. Transferimos para o outro aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós estamos sendo vencidos. Esaú foi vencido por um prato de lentilha. O que tem te vencido? O que tem te tirado do propósito de Deus? É tempo de se arrepender e voltar ao seu propósito. Esaú não teve a chance de voltar, mas você ainda tem chance. Hoje é o tempo de você se arrepender e voltar ao propósito que Deus tem para você. Há uma chance de arrependimento para mim e para você nessa noite. É tempo de nós pedirmos perdão ao Senhor e voltarmos para o propósito ao qual o Senhor nos chamou, para aquilo que o Senhor escreveu para mim e para você. Quantas vezes, quantas pessoas têm corrido tanto atrás do trabalho, atrás do dinheiro, e está perdendo suas famílias, está perdendo o casamento, está perdendo seus filhos. Quantas pessoas trabalham,
não descansa, morre. Ficou tudo aí. Não viveu os sonhos de Deus, não viveu os planos de Deus, porque não cuidou do seu físico. Nós precisamos cuidar. Nós somos templo do Espírito Santo. Eu e você. Essa carne nossa aqui, nós precisamos cuidar dela. Porque se ela entrar em falência, nós vamos morrer. E às vezes nós vamos morrer porque nós não cuidamos. Você é precioso para Deus. Nós precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Você é um instrumento de Deus nessa terra, chamado para cuidar de outras pessoas, de abençoar outras pessoas. Nós precisamos estar preparados em todo o tempo, amém? Vamos nos colocar em pé. Feche os seus olhos. Olhe para o Senhor. Talvez você esteja dentro dos propósitos do Senhor. Talvez você esteja cumprindo todos os propósitos de Deus na sua vida. Talvez você está dentro da vontade do Senhor. Mas talvez no meio do caminho você se perdeu. Você sentou. Talvez você recebeu muitas palavras e muitas promessas de Deus. Mas no meio do caminho você se perdeu. Você se corrompeu. Às vezes você sentou no beira do caminho. Às vezes você quis viver outras coisas. Às vezes a vaidade falou mais alto. Talvez o status falou mais alto. Mas esse é o seu tempo, o seu e Deus. Esaú trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Quantas vezes nós temos trocado as coisas eternas por coisas que são passageiras, que vão ficar? Quantas pessoas trocaram o seu casamento pelo trabalho? Quantas pessoas por um momento de prazer, por uma noitada, se prostituíram? Nós estamos chegando perto do carnaval. Quantas crianças vão nascer daqui 9 meses por conta de um minuto de prazer, por uma decisão mal tomada, porque a alma grita? Quantas pessoas estão se perdendo da presença do Senhor? Quantos filhos não vão poder conviver com os seus pais, porque os seus pais já têm uma outra família? Esse é o tempo de nós. Isso mexe com gerações. Isso muda o propósito de Deus na vida de muitas pessoas. E muitas consequências vêm. Talvez você é resultado de consequências como essa. Mas eu quero te dizer que isso não te define. Isso não define quem você é. O que define quem você é o que Deus escreveu para você. O que define o que você vai ser é a história que Deus escreveu para você. E a história que Deus quer que você viva nesta terra, como filho e filha dele. Deus tem coisas preciosas para nós. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviu e nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem para os seus filhos. É o que Deus tem para mim e para você. Aquilo que você nunca sonhou, aquilo que você nunca esperou, é isso que Deus tem para mim e para você. Só que muitas vezes nós temos fugido da presença do Senhor e nós temos corrido atrás das coisas que são passageiras,
porque nós achamos que nós sabemos, nós queremos tomar as decisões e nós nos perdemos no meio do caminho. Nós saímos da presença do Senhor. Quantos estão feridos, machucados, amargurados, com ódio, com rancor no coração, porque se perderam no meio do caminho e não entendeu e tomou decisões erradas. Mas esse é o tempo de você voltar para a presença do Senhor. Esse é o tempo de você se arrepender. Esse é o tempo de você confessar o seu pecado. Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. Pai, me reposiciona nesta noite, me coloca no lugar que o Senhor tem para mim. A minha alma muitas vezes tem gritado: Senhor, mas eu preciso de ti. Enche-me do teu Espírito, enche-me da tua graça, enche-me da tua unção. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os sonhos do Senhor para mim. Senhor, eu não quero viver aquilo que eu acho que é bom para mim, mas eu quero viver os sonhos do Senhor. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver a história que o Senhor escreveu para mim. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai. Senhor, nós estamos diante da tua presença. Aqui estão filhos e filhas do Senhor, diante da tua presença, clamando ao Senhor. Senhor, que nesse tempo o Senhor vem com tua graça, com teu perdão sobre nós. Pai, nós precisamos do Senhor. Senhor, nos alinha, Senhor, nos coloca no centro da tua vontade. Tudo aquilo que Satanás tentou roubar de nós, que esse seja o tempo do Senhor, da restituição do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, restaura os sonhos, restaura a alegria, restaura, Senhor, restaura aquilo que Satanás nos roubou por gerações, e nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós viveremos os sonhos do Senhor para nós. Aquilo que nós vivemos até hoje não define aquilo que o Senhor escreveu para mim. Aquilo que dizem sobre mim não definem o que o Senhor diz sobre mim. Aquilo que os homens falam de você, o que as pessoas falam de você, não é o que Deus fala sobre você. Não é o que Deus fala de você. Nós viveremos e comeremos o melhor desta terra. Nós viveremos os sonhos do Senhor para as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui e nós queremos te honrar. Nós queremos honrar a tua presença. Nós queremos honrar um pouco que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós queremos honrar aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. E nós um dia chegaremos diante do Senhor, e nós chegaremos com multidões, e nós chegaremos, Senhor, com os frutos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Porque um dia nós te honramos, porque um dia nós decidimos falar sim para o Senhor. Ainda que a figueira não floresça e que o fruto da oliveira minta, nós nos alegraremos no Senhor. Nós nos alegraremos na presença do Senhor. Satanás não vai nos roubar. Não tire os olhos do Senhor. Não coloque os olhos na circunstância. Não coloque os olhos naquilo que você está vendo, mas continue com os seus olhos fixos no Senhor. Porque há uma recompensa para mim e para você. Ainda que você olhe hoje e você fale, mas isso está distante. Talvez Esaú pensasse, mas eu estou com fome agora. Eu só vou receber isso quando meu pai morrer. Talvez você está olhando e fala assim, mas eu preciso disso agora. Não tire os olhos do Senhor.
Não negocie a bênção do Senhor. Não deixe Satanás calar a sua voz. Não deixe Satanás calar a sua voz profética sobre essa cidade, sobre essa nação. Você é instrumento de Deus, aonde você está, chamado para viver o melhor de Deus, para conquistar os melhores lugares desta terra. O Senhor preparou para mim e para você. E muitas vezes nós não estamos vivendo porque nós decidimos andar por caminhos errados. Porque muitas vezes nós decidimos tomar decisões erradas. Saímos da presença do Senhor e negociamos a bênção de Deus na nossa vida. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por cada filho do Senhor que está aqui. Senhor, e aonde chegar, ó Pai, esta palavra, que pessoas sejam transformadas pelo Seu poder, que pessoas sejam moldadas pelo Senhor, que o Teu Espírito, Pai, venha agora através dessas câmeras, Pai, e que Ele toque, Senhor, nas casas, aonde estiver uma pessoa ouvindo esta palavra, aonde estiver uma pessoa, Pai, que precisa ouvir esta palavra, que esta palavra ecoe e que ela ecoe até a eternidade. Nós declaramos um tempo de restauração e de restituição sobre os filhos do Senhor, e eles viverão aquilo que o Senhor tem para eles, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada filha, cada filho do Senhor que está aqui nesta noite, e declaro sobre eles, Pai, um tempo, Senhor, da Tua graça sendo manifesta sobre eles. Senhor, os enche da Tua graça, os enche do Teu poder, os enche da Tua unção, Pai. Os capacita, Senhor. E que eles possam, Senhor, estar com os olhos no Senhor. Espírito Santo, ajuda cada um a viver aquilo que o Senhor tem para eles. Eu os abençoo nesta noite, em nome de Jesus.
Aleluias. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil e não é para ninguém. Muitas vezes nós desanimamos, ficamos cansados e às vezes sentamos à beira do caminho. Mas há uma recompensa para mim e para você. E é atrás disso que nós estamos correndo. Amém? Glória a Deus. Amém. Ó. Domingo, até o Reis vir aqui, vamos falar. Domingo será a nossa ceia. Todos aqui, abençoados. Convide mais um para que nós possamos estar juntos. Dia 25, 26 e 27 de abril, nós teremos o nosso encontro com Deus. São todos convocados, convidados. Será um momento precioso na presença do Senhor. Eu falo que o primeiro encontro que eu passei foi no ano de 2000. Depois disso, trabalhei em vários. E se deixar, todos eu quero estar. É algo muito precioso de Deus. Deus sempre vai falar algo novo. Deus sempre vai fazer algo novo na nossa vida. E você é nosso convidado a estar conosco, participando. Nós vamos estar 3 dias ali na MISPA. Um tempo separado para o Senhor. De ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos falar, né? Como é o encontro. Quem já foi sabe, quem não sabe vai descobrir lá. Mas são momentos preciosos na presença do Senhor. Se você falar para mim, qual foi o momento mais precioso? Foi quando nasceu seus filhos? Foi. Mas no momento que eu passei pelo encontro, foi o momento mais precioso. Onde Deus revelou tantas coisas na minha vida. Foi o momento mais precioso do que quando eu casei, de quando eu tive os meus filhos. Porque o que Deus fez na minha vida não tem preço. O que Deus faz nas nossas vidas, quando nós deixamos Ele entrar, não tem preço. Isso não tem preço. Eu não sei a experiência de cada um, mas eu sei que cada vez que eu fui para aquele lugar, Deus se revelou de maneira sobrenatural na minha vida, de formas diferentes. E cada vez foi algo novo que Ele fez. E você é nosso convidado a estar conosco, amém? Amém. O pessoal já está fazendo inscrição, pessoal de fora, então não perca tempo. Já deixa teu nome reservado, porque realmente vai ser um final de semana onde você vai separar para o Senhor. Ontem eu estava ali na UPA, eu encontrei uma pessoa e eu estava falando com ele um pouquinho sobre o encontro. E ali eu senti o Espírito Santo falando ao coração daquela pessoa e eu tenho certeza que é o que o Pai quer para a gente. Só reforçando um pouco o que a pastora falou. São 3 dias que você separa para o Senhor. Às vezes nós separamos aqui 1 hora, 2 horas para estar na presença de Deus e já achamos muito. Mas o que Deus quer, o que nós precisamos é nós separarmos um tempo onde nós vamos esquecer celular, nós vamos esquecer de voltar para casa porque você vai pousar ali, vai ter um ambiente preparado para você, onde a alimentação vai ser dada ali, você vai dormir ali, vai tomar banho ali, você vai viver a palavra de Deus. São 12 ministrações, então você vai dormir ouvindo a palavra de Deus, vai acordar ouvindo a palavra de Deus, e ali eu tenho certeza que Deus vai falar com o teu coração. Amém? Terça-feira, nosso altar de adoração, você é o nosso convidado. Tenho visto que alguns não tenham vindo e tem sido uma bênção, onde você realmente pode ter outro momento ali especial com Deus. Amém? Senti a falta de vocês. Amém? Amém. Estenda suas mãos, vamos estar encerrando. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos, hoje e para todos sempre. E diga amém. Amém, que seja uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Amém, aplauda o Senhor, vamos encerrar aplaudindo a Ele. E cumprimente quem está do seu lado, dê um abraço, pegue na mão, abençoe a vida dela, amém?